A gentileza gera gentileza? Pense bem. E a suavidade gera suavidade? E a força gera força? Agora já não é tão simples. Ou será que é o contrário? Ou será que é o contrário? Que a força pode gerar medo e então respeito. Que a indiferença pode gerar interesse, conquistar aquele que é indiferente. E o entusiasmo talvez gera desprezo. Muito entusiasmado, empolgado demais. Como é que funciona isso? A princípio pensamos que os bons atraem os bons e os malvados atraem os malvados. Mas será que é isso mesmo? Já vejo as reações das pessoas. Parece que não vou ter a liberdade de me movimentar com o meu vício de movimentar. Já estou vendo que a maioria está começando a lembrar situações de diversos tipos, nas quais o gentil demais acabava sendo pisoteado pelos outros. E o forte demais era o mais respeitado. E a pessoa muito entusiasta, que mostrava suas emoções, já está conquistado. Mas aquele que não nos presta atenção, que não vem, que não escuta, é esse que queremos. Somos bons de futebol neste país. Qual é o melhor árbitro? Aquele que logo de cara, na primeira infração, cartão amarelo. Então já gera temor, e então já todos os jogadores vão se comportar um pouquinho melhor. É isso. É o rigor. Ou, talvez, aquele que releva uma, outra, e quando já não dá mais, então, aplica uma sentença. Ou talvez aquele que tenta avisar, escuta, dessa vez não, mas vá com cuidado, seja humano, seja esportista, com elegância e firmeza ao mesmo tempo. Um dos ideólogos sionistas, Vladimir Zev Jabotinsky, escreveu um artigo chamado A Muralha de Ferro, que depois o elaborou ainda mais e o chamou da Ética da Muralha de Ferro. E ele lá defende a ideia de que a pessoa fraca demais, mole demais, talvez suave demais, gera violência. Queira ou não. Por quê? Porque existe em todas as pessoas uma capacidade violenta que precisa se expressar de algum modo. E prefere se expressar diante do fraco. Por quê? É porque o poderoso é perigoso. Então, na teoria dele, chegando ao limite, é antiético ser fraco demais. Porque é isso que gera a violência. E é bondoso e constrói o mundo ser forte. Porque se todos são fortes, ninguém mexe com ninguém. Ninguém quer problemas com o forte. Então sejamos todos fortes para gerar paz. Complicado. Mas talvez verdadeiro. Verdadeiro porque quem não teve aquele amiguinho que era sempre bondoso e aquele outro que era difícil e por isso ninguém mexia com ele. Todos perguntavam, todos respeitavam, todos ajudavam. Mas, por que é complicado? Porque isso é aceitar que somos filhos do rigor.
E que a humanidade não vai fazer a paz um com o outro pela paz, pela bondade, pelo amor, só pelo temor, pela falta de alternativas. A Parashá da semana, na Parashá da semana, começa o grande discurso de despedida de Moshe. É o 5º livro da Torá. Iremos falando ao longo dessas semanas sobre muitas das mensagens finais do grande mestre, do grande líder. Nesta Parashá em particular existem assuntos de justiça muito interessantes, dos quais falaremos um pouco amanhã. E também assuntos justamente da administração da força e do poder. Eu confesso que aprendi, me preparando para conversar com vocês hoje, algo novo que não tinha visto em todos esses anos de rabinato. A Parashá, entre outras contradições, nos apresenta 2 mandamentos opostos, ditos por Deus a respeito da adversidade dos povos que estavam na terra de Israel. Por um lado, diz o texto, não provocar os filhos de Esav, porque a terra que está aí é deles. E o mesmo fazer com Amon e com Moab, que são povos limítrofes da terra de Israel. E que deviam fazer nossos antepassados? Propor acordos de paz. Conversar. Dizer a eles, eu não preciso sua terra, estou indo na minha terra. Eu vou atravessar pela sua terra e prometo não atrapalhar em nada. O que eu for comer, o que eu for beber, eu vou pagar por tudo. Ou seja, mostrar intenções de paz de antemão, para não se tentar, agora que temos força, a querer conquistar tudo. Uma das grandes mensagens, aparentemente, desta Parashá é, agora que já morreram todos os que nasceram e viveram a vida toda como escravos, e de repente, todos os judeus são judeus livres, que nasceram no deserto, o grande desafio é não ficar ébrio de poder. É administrar com cuidado a força. Não querê-lo tudo. Não querer aplastar todo mundo. Acabar com todo mundo e conquistá-lo tudo. Se frear. Então, essa é uma das mitzvot. Porém, pouco depois, o texto diz, se prepare para a guerra com Sihon, Melech HaEmori. O leitor de hoje em dia diz, mas peraí, a mensagem divina qual é? Quando eu vou me enfrentar com um povo, tento negociar, criar contratos, criar acordos, combinar a paz, ou devo me preparar para a guerra? Inclusive o texto fala em provocação. As duas coisas estão nessa parashá. Nós vamos explicar com mais detalhe isso quando? Amanhã às 9h30. Quem quiser saber como se resolve isso, não perca o capítulo, venha aqui. Se não puder vir, pode assistir. Mas melhor venha, nós queremos te ver, queremos te sentir, queremos discutir com você e aprender junto. 9h30, não é tão cedo assim. 9h30 começa a reza. 10h30 é a parte da Torá, que é a parte central. Mas vamos adiantar uma pequena coisa. Não só que tem 2 mitzvot opostas a respeito de que fazer com os outros povos, que poderiam se resolver com que com alguns povos tem que ser assim, com outros tem que ser assado, mas tem coisas muito mais sofisticadas que isso para discutir. Os judeus, os hebreus, nossos antepassados, aplicam o primeiro princípio para o segundo povo. Ou seja, não fazem o que Deus diz. Deus disse, se prepare para a guerra com Sihon. E que faz Moshe e o povo de Israel? Aplica o princípio que foi imposto para os filhos de Esav, para Moab e para Amon. Ou seja, propõe, antecipa um acordo de paz, uma negociação.
E a Torá se pergunta, como assim? E resolve, o Talmud diz, que se trata de perseguir a paz. Existe um salmo que cantamos também, alguns sábados de manhã, Salmo 34, que diz, Bakesh Shalom Verodfehu, a paz, diferente de outras mitzvot, não é algo que quando chegar, então você reage assim o assado. A paz tem que ser perseguida. Portanto, mesmo que Deus falou uma coisa, os hebreus anteciparam a paz. Tentaram oferecer primeiro paz e depois qualquer outra coisa. Essa é uma das possibilidades. Tem outras. Venham às 9h30 e vamos ver isso. Mas o importante é pensarmos hoje. Semana que cumpriu 10 meses. Não? Quanto tempo? Sim, 10 meses do 7 de outubro. Essa paraxá, especialmente 10 meses depois do 7 de outubro, não podia ser, tristemente, mais relevante diante da ameaça iraniana. Em Israel, as pessoas se debatem exatamente isso. Que é o que devemos fazer para garantir a vida própria e dos nossos filhos e netos? Ser fortes, mostrar mais força, e muita mais força. Ou não. Ou deixar tudo isso de lado e encontrar o mais rápido possível algum acordo, qualquer um, e trazer de uma vez esses sequestrados para casa. Será que se fizermos qualquer acordo, a guerra só se multiplicará? E os sequestrados não terão onde voltar, dizem alguns. Ou será o contrário? A guerra não tem fim. Sempre vai precisar terminar em algum acordo de paz. Então façamos o acordo de paz quanto antes. E deixemos de matar e morrer. Quem sabe? Quem pode garantir? O importante é garantir o que queremos com isto. Que queremos vida, que queremos justiça, que queremos dignidade para nós e para os demais também. Golda Meir, em uma de suas frases terríveis e inteligentíssimas também, disse uma vez: o que nós nunca vamos conseguir perdoar a nossos inimigos é que nos obrigaram a ensinar nossos filhos a matar. Nos empurraram a tornar nossos filhos assassinos. O querido Marcos Lederman, um membro do nosso conselho, que já foi presidente da CIP e também presidente do conselho, esta semana, ao ver alguma medalha olímpica de Israel, compartilhou conosco um sonho lindo. Imaginemos como Israel talvez poderia ter sido um povo de intelectuais, de cientistas, de startuppers e de esportistas, só. Se não fosse condenado a ter que lutar todos os minutos para justificar sua existência e defendê-la. Que possamos nesse Shabbat, no qual começa a dúvida sobre qual é a melhor atitude diante de uma possível hostilidade. Nesse Shabbat no qual somos cientes de nossas forças e fraquezas, que possamos manter a vocação e a vontade de vida, de paz, de dignidade e justiça para todas as partes, mesmo diante dos piores e mais dolorosos desafios da humanidade. Shabbat Shalom.